Vamos lá, então, trazendo o meu querido Ulisses. Cadê você, meu filho? E aí, irmãozinho, o que é que achastes aí do que esses três atletas falaram pra gente? O Matheus e o Edinho a gente até já comentou anteriormente, né? E aí agora a grande expectativa fica por conta do Jorginho, né? Uma coisa que nos deixa esperançoso é a qualidade do atleta comprovada, né? Demonstrou aí bastante qualidade no Atlético Goianiense. No entanto, ao mesmo tempo que deixa o torcedor, alguns deles, né, com o pé meio atrás, é que ele só conseguiu se haver bem no Atlético Goianiense, né? Sempre que precisou sair, não conseguiu performar da mesma maneira, e a gente espera que agora no esporte ele possa ter essa condição, né? A posição de meia é uma posição que o esporte vem e muito carente, né? Se a gente olhar esse ano de 2022, passaram por ali o Giovani, passaram por ali, em algum momento, o Blas Cáceres, o Mateuzinho, né? Mateuzinho não, o menino que veio do Palmeiras, que eu esqueci o nome dele agora, que também não conseguiu render O bem, Guri, e né? ninguém conseguiu. O Guri que seria, né, o cara, É, né? que era O uma Real promessa, Madrid, né? promessa, o Real Madrid já quis levar ele. Também estou É, esquecido aqui. O torcedor vai nos ajudar aqui no chat. Acabei esquecendo o nome dele, mas quem tiver conosco aí na audiência até nos lembra aí, se puder. Mas, enfim, nenhum jogador de meio conseguiu. Alanzinho, o Alanzinho. Lucas Silcar está lembrando aqui. Alanzinho, muito obrigado, Lucas. Mas, enfim, nenhum jogador na meia conseguiu se firmar, tanto é que o Claudinei ali nos últimos jogos da Série B acabou improvisando um 4-2-4, né? Jogamos basicamente com 2 volantes e 4 atacantes sem ninguém que criasse. Então, é esperar que o Jorginho corresponda às expectativas, possa reviver no esporte os melhores momentos do Atlético Goianiense e venha suprir essa nossa necessidade aí. Tá no mute, Alessandro. Essa pressão, vamos colocar assim, ela surte mais para cima do Jorginho como um incentivo, de repente, ou como uma, por parte do torcedor, na rede social e aqui, como eu falei, ou uma pressão que, de repente, camisa 10. E aqui para nós, tu lembras do último camisa 10 do esporte que realmente a torcida, né, levantou essa bandeira, né, essa coisa toda? Mas, enfim, surte mais na tua ótica como incentivo ou como um peso para esse atleta, né? Assim como foi a camisa 9, né? Há um tempo atrás, Eu acho, ninguém queria 9 na ilha, é, né? eu acho que aí, Alessandro, depende muito da personalidade e da experiência do jogador, né? O Jorginho, ele não é nenhum garoto mais, já é um jogador aí com relativa rodagem, e então nossa expectativa é que renda isso para ele como motivação, né? Que ele possa realmente usar essa expectativa da torcida a favor, né? Geralmente, quando é um jogador que vem como promessa, acredito que o peso é maior. Então, não acredito que esse seja um problema para ele, não. E respondendo a tua pergunta sobre o último 10, que a torcida do esporte criou uma expectativa, eu acho que nem foi 10, foi 87, né? Que é o Diego Souza ali em 2017, né? 2018 a gente teve ali o Michel Bastos, 2019 veio o menino lá que era naturalizado croata também, que agora me foge o nome dele também, que não também conseguiu performar, acabou sendo Mas dispensado. jogava, né? Jogava, era clássico. Só não teve um futebol Era aqui. bom jogador, mas ele não tinha Uhum. tanta intensidade, né? Ele não conseguia recompor com o que se espera hoje de um jogador que se doe ali, que além de ser aquele 10 clássico, possa ter intensidade, força física, para também ajudar na composição de quando o time está defendendo, né? Então, agora me veio aqui na mente o Thiago Neves, né? Acho que o Thiago Neves, na verdade, ali em 2020, quando foi anunciado, foi recebido com pompa e conseguiu corresponder, né? O Thiago Neves acho que foi uma boa contratação. Tu acha O que ele Anderson conseguiu Luiz e o Roberval corresponder? aqui estão Tu, lembrando, era o Sami em peraí, 2019. peraí. Tiago Neves correspondeu, tu achas? Em 2020, sim, cara. Eu não tenho dúvida Ah, disso. tá. 2020, Tá, a entendi. permanência do esporte na Série A passa diretamente pela performance dele. 2021 é que realmente foi um grande problema, né? Uhum. Tá sendo avisado aqui agora que o Igor Cariús e quem, Linda, na sexta? E Gabriel Santos, sexta-feira,
Ainda vai ter horário, de manhã no Bom Dia Rubro Negro e à tarde, claro, na programação da gente normal. Não, entendi o que você disse. Com relação à subida, é porque né, a gente está ouvindo mal aqui também, tá um problema danado hoje técnico. Mas enfim, dos três, então, você tem mais expectativa com o Jorginho. E do Edinho, o que é que você me coloca? Jogador baixinho, a turma tem um certo preconceito, né? Ou é muito bom de bola, ou o torcedor, em geral, o brasileiro, ele já coloca um freio, um pé atrás. Ou estou enganado? É que o futebol hoje, Alessandro, ele é muito centrado na força física também, né? Então, o jogador baixinho, às vezes, ele já inicia com um pouco de desvantagem. Mas se a gente pegar aí, não precisando ir tão longe, em 2018, o último jogador baixinho que eu lembro que a gente teve boa performance foi o Matheus Gonçalves, né? Contribuiu bastante ali, inclusive ele foi anunciado recentemente pelo América Mineiro, mas o Matheus Gonçalves foi um jogador que foi contributivo, né? Foi um jogador que quase nos ajuda a permanecer na Série A. Vamos esperar que o Edinho tenha aí uma performance ao menos parecida. Basicamente, ele joga ali com uma característica também semelhante, jogando do lado esquerdo, puxando a bola para dentro para finalizar. Então, vamos esperar que ele seja esse jogador que compense a baixa estatura com velocidade, com bom drible, quebrando linha. Então, vamos esperar que o Edinho seja esse jogador aí. Com relação ao tu tem alguma expectativa, alguma exclamação ainda a respeito do Edinho? Porque eu já ia passar agora para o Matheus Vargas. Tem algum Pode seguir complemento para o ainda Matheus dele? Vargas. Acho que para o Edinho a gente Tá. já comentou. O pessoal aqui no chat está fazendo boas referências do Edinho também, criando aí boas expectativas sobre ele. Quando o torcedor coloca, né, e a galera acompanha até mais do que a gente se brincar aqui. Se brincar, não, acompanha também tanto quanto nessa órbita aí da carreira dos jogadores. O Matheus Vargas me pareceu, tanto o Matheus quanto o Edinho, bem tímidos, bem tímidos. Não que o Jorginho não estivesse, mas o Jorginho estava como se fosse já ensaiado umas respostas, aquela coisa mais automática. Os dois não, os dois nitidamente, né, inclusive o próprio Matheus Vargas chegou a esquecer uma palavra aqui, gaguejar, enfim, coisa que o vale é normal, claro, é o que você falou, né? Preferível que o cara aconteça isso, mas que jogue bola, que ninguém quer um bom locutor, né? Um bom discurso. A gente quer, o discurso é literalmente dentro do gramado da Ilha do Retiro e pelo Brasil afora. Mas eu tenho um bom, não digo excelente, mas uma boa perspectiva em cima do Matheus. Tu também vai por esse caminho? Eu queria também saber do torcedor rubro-negro que está nos acompanhando aqui no chat. Também, Alessandro. Eu tenho um grupo de amigos que são cearenses, formado basicamente por cearenses e pernambucanos, e nele, né, existem alguns torcedores do Fortaleza, assim, que vão a jogo, são sócios, e que fazem boas referências, tanto ao Matheus como ao Edinho. Né? O Matheus ele tem essa importante, vamos assim dizer, característica de ser um jogador que pode contribuir como homem de armação, que ele inclusive declara se sentir mais à vontade, mas pode ser um homem ali que nos ajude também na volância, né? Então, é um jogador que, inclusive por fazer mais de uma posição, vem cercado aí de uma boa expectativa. Eu acredito que deva aí contribuir e é importante também aproveitar e ressaltar que o esporte precisa estar de olho no mercado ainda para mais volantes, né? Basicamente, a gente tem, nesse momento, o Fabinho e o Ronaldo Henrique, que renovaram, o Matheus, que está chegando, mas não a posição de ofício dele, e fora isso, os meninos da base, né, que é o Ítalo, o Pedro, precisam, inclusive, receber oportunidade no Campeonato Pernambucano, mas como volante ali é uma posição que a gente tem muita contusão, muito problema de suspensão, a gente precisa se reforçar bastante, porque o ano tende a ser um ano aí pesado, com o Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil já entrando numa fase mais forte e principalmente a Série B. Tu acha que o elenco já está bem trabalhado, vamos dizer assim, trabalhado não, está bem montado já para um campeonato pernambucano, para uma Copa do Nordeste, para a Copa do Brasil, né, que são as Copas enfim, os torneios e campeonatos que os podem passar agora no primeiro momento? Eu acho que ainda há necessidade, como eu falei, Alessandro, de mais volantes. Acho que a gente precisa de meia também, tá? Porque a gente só tem nesse Mas momento aí. Só tem mais uma ou duas. A minha pergunta foi em cima disso. Só tem mais uma ou duas, quiçá, para janeiro, contratações, né, dita pelo presidente
e a gente colocou aqui em primeira mão, inclusive, isso. Dentro do que a gente está vendo, um ou dois no máximo. Você está falando de volante. Beleza, está precisando de volante. Mas o que é que está precisando mais? Um meia, é? Eu acho que sim, porque basicamente agora a gente tem o Jorginho, né? O Juba pode fazer aquela ali, mas quando precisou na Série B não apresentou os melhores desempenhos dele, né? Eu acho que o Juba é muito mais útil jogando aberto na esquerda ou fazendo a lateral esquerda. Então não é o jogador exatamente para jogar centralizado. Então acho que se for priorizar, eu priorizaria ali mais um meia e mais um volante. E se possível, mais um zagueiro também, porque a gente tem ali o Chico, que renovou, o Sabino e o Thierry, e os outros jogadores são da base. Eu acho que é importante também a chegada de mais um zagueiro. Então, eu tentaria priorizar essas 3 posições. Se o Yuri puder adicionar à expectativa dele mais um jogador, acho que a gente precisa de um zagueiro, um volante e mais um meia. São as posições de maior carência nesse momento. Ok, daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouquinho baixo, porque o amigo aqui vai entrar na Globo, né, ao vivo, e a gente ajuda, né? Fala mais baixo para o outro, colaborar. Então, se vocês perceberam baixando a voz aqui, é por causa disso, para colaborar também com o colega. O Campeonato Pernambucano muda o contexto, né, Ulisses? Agora tem Copa do Brasil, que depende dele, para 2024, para quem ainda não sacou essa. E a prioridade é também o Campeonato Pernambucano, coisa que o torcedor já queria, a base. O planejamento do esporte era para 3 meses, explorar muito mais a base. A tua intuição como rubro-negro, como que acompanha o futebol, que esse planejamento, inclusive, vai ser revisto, o presidente já falou, não necessariamente isso aí, mas vai ser revisto o planejamento inicial em cima do que foi dito pelo Campeonato Pernambucano, valer uma vaga, no caso para o esporte, né, vai valer uma vaga para o campeonato, para a Copa do Brasil. E agora? O que tu acha que o esporte deve fazer? Vai voltar ao que era antes, colocar realmente a galera para se garantir, ou não? Vai insistir, já disse que vai voltar os guris e não volta atrás? E qual é a prioridade do esporte hoje, ou qual deve ser? Qual é a realidade e qual deve ser a conduta? Olha, Alessandro, na prática, por mais que se utilize o discurso de que o pernambucano é para utilizar a base, se você pegar aí os últimos campeonatos, dificilmente isso acontece, né? O dirigente ele acaba priorizando ali a possibilidade de ter um título, é o campeonato de longe mais acessível, e a gente acaba utilizando menos a base do que precisa. Mesmo com a questão da Copa do Brasil voltar a priorizar os estaduais, o esporte precisa chegar na semifinal. Eu, particularmente, acredito que utilizando bem a base, mesclando ali com jogadores que devem ser do restante da temporada, é possível alcançar as semifinais sem muita dificuldade. A gente tem um Santa Cruz aí com a folha de, acho que 180, 200 mil, né? O Náutico com a folha baixa também. Então, eu priorizaria muito aí utilizar no Pernambucano o Aju, o Renzo, o Riquelme, e alguns outros jogadores, o Ítalo, o Pedro, e alguns outros até que estão indo para a Copa São Paulo, né? Só para contextualizar ainda mais, o Atlético Paranaense, salvo engano, foram 4 anos, ou foi na quarta ou foi na quinta tentativa com o Campeonato Paranaense com a base, em que o torcedor se acostumou, entendeu e dali rendeu frutos. Né? A gente não chegou nem no primeiro Campeonato Pernambucano. E muda-se esse contexto. Vale muito. A Copa do Brasil é a que mais vale, né? Disputa atualmente no Brasil. Então, isso pesa. Isso pesa. Né? Uma coisa é a gente querer, outra coisa é o torcedor entender, outra coisa é resultado também, porque é um futebol profissional. E exige muito mais do que isso. Né? E aí? Essa mínima, né, vizinhança e diferença do sucesso e de você plantar uma semente, mas que no momento não vai ter sucesso, vai desperdiçar, digamos, uma Copa do Brasil do ano que vem. E aí? Como é que fica? Como é que você acha que o torcedor, a diretoria e enfim, o contexto do esporte nessa temporada a respeito de Copa do Brasil e Campeonato Pernambucano? Eu acho, Alessandro, que eu sou torcedor, você é torcedor também, e a emoção muitas vezes fala mais alto, mas a gente precisa pensar a longo prazo, né? Tem uma máxima no mercado financeiro, que eu vou fazer uma analogia aqui com o futebol, que diz que quanto maior o risco, melhor são os retornos do investimento. Então, se a gente quando dá certo, né?
Quando dá certo, porque eu Mas já se a gente investi. ficar sempre... Eu tô falando porque eu investi, né? Eu tenho uma conta no banco, investi num negócio desse aí né, de risco, e o risco deu para baixo. O copo Pois ficou mas se vazio a para gente mim. não, se a gente não arriscar numa competição que é a de menor competitividade, que é a de menor índice técnico, que é o pernambucano, quando é que a gente vai conseguir revelar esses caras? Né? A gente Mas vai mudou o colocar contexto, Ulisses. a gente Mudou o vai contexto. Agora colocar. vale Eu muito. sei, eu entendi, Alessandro, mas eu estou te falando que mesmo com a base, assim, ó, se o esporte chegar na semifinal, o esporte está garantido na Copa do Brasil. Então, eu não estou te falando para colocar um time unicamente formado por garotos, mas é preciso que esses meninos eles possam jogar. Um Paulinho, um Aju, né, um Renzo, um Riquelme, um Ítalo, um Pedro, eles precisam minimamente ser mesclados, né? Você vai pegar ali um time como o Maguari, o Caruaru City. Não é possível que esses times, com uma infraestrutura muito menor que a nossa, sejam tão melhores assim que a nossa base. Então é preciso colocar esses caras, até para um começo de temporada, não estourar os jogadores que geralmente aí, às vezes, estão voltando de férias. Eu priorizaria a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil com a força máxima. O pernambucano, na minha concepção, precisa sempre ser o momento de mesclar e lançar jogadores da base, porque senão a nossa fonte de renda ela fica escassa, sabe? Eu acho que é ali que o cara vai criando cancha, vai criando experiência e nos mostrando se é possível que ele possa participar de outras competições mais importantes no decorrer do ano. Então, o Pernambucano é o melhor momento para isso. Galera, tem aqui, a gente está divulgando direto para você colaborar, né? Dois dedos assim apontando para baixo, duas mãozinhas aí, apontando para o Pix da gente, né? Tá aí que é o CNPJ da Eu Pratico Sport TV. É isso mesmo, é uma empresa. Pois é, o investimento é alto. E você pode ajudar também no site apoia.se, né? Cadê, meu Deus? Aqui é apoia.se. Então vai lá, o link está aqui embaixo, inclusive, só é você clicar nele e facilita. Qualquer doação, enfim, está ajudando aqui, porque as contas chegam, né? E esse final de ano aí diminuiu muito, e está programado já a diminuição de audiência nesse sentido aí, né? De visibilidade. Então a gente está pedindo ajuda mesmo para poder, né, arcar com o que tem aí, porque janeiro promete a gente investir mais. Meu querido Ulisses, obrigado, querido, pela participação hoje. Valeu, Alessandro. Tamo junto, sempre à disposição. Se a gente não voltar a se falar esse ano ainda, Mas vai, um é isso, Natal que vai. já passou, né, atrasado, feliz para a galera, para toda a nossa audiência aí, um ano novo também. E se for possível, daqui para sexta a gente vai estar junto de volta aí. Um abraço grande pelo Esporte Tudo. Valeu, querido. Bom descanso aí para ti. Obrigado pela participação de hoje. Galera, a gente vai ficando por aqui, né? Pedindo desculpas pelo áudio, né? Falhou um momento aqui, né? Porque a gente teve alguns problemas técnicos, né? Mas, enfim, perdão mesmo. Mas deu para ouvir, né? A galera aí, só um que reclamou, um outro, né? Tu entendeu o esquema. Então a gente fica por aqui, voltamos a qualquer momento. Hoje à noite deve ter uma live aí, a gente está programando internamente aqui com a equipe, deve ter uma live. Qual a pauta, qual é o assunto, enfim, vamos aguardar. Se confirmar, a gente coloca o link aqui, né, para você já ver que vai ter. Qual horário? 8 horas da noite, tá? Tendo, é por aí. Se inscreve, aciona o sininho das notificações, fornece o like, vem para cá, vira membro, ajuda a gente aí na parada e também com o Pix, né, da Eu Pratico Esporte. Tá joia? Dito isso, forte abraço, beijo para quem foi de beijo, né, como sempre, e abraço para quem foi de abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.